Olá pessoal, eu juro solenemente fazer algo de bom. E com essa frase de Harry Potter que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E a gente vai falar sobre Harry Potter. Bom, eu gosto de Harry Potter desde os meus 11 anos de idade, então já faz bastante tempo. E na época da graduação, né, na época quando eu fui fazer o meu TCC, né, que é o meu trabalho de conclusão de curso, eu escolhi o tema Harry Potter. Qual foi a minha ideia? Juntar aquilo que eu gosto, que é Harry Potter, com aquilo que eu estudo, que é ciências, que eu também gosto. Então eu juntei os dois e fiz o meu TCC, que tem esse título aqui, ó. Química em Hogwarts, do mundo mágico dos bruxos para o mundo concreto dos trouxas. Então hoje a gente vai falar sobre Harry Potter, beleza? Bom, gente, qual foi a minha ideia? A minha ideia foi despertar o interesse dos alunos pela química através da alquimia que está presente na série Harry Potter, né? E também utilizar essa saga, né, Harry Potter, que é de grande interesse entre os jovens, entre as crianças, entre os adolescentes. Bom, a gente sabe que o primeiro livro do Harry Potter se chama A Pedra Filosofal. E nesse livro ele fala sobre justamente a história da alquimia, da Pedra Filosofal, do Nicolau Flamel, que foi realmente um alquimista que existiu, né? Então, o que foi a minha ideia? Primeiro, eu analisei esse livro, né? O primeiro livro do Harry Potter, A Pedra Filosofal, destaquei trechos que falam sobre a alquimia, né? E esses trechos, depois que eu destaquei, eu analisei utilizando esse livro aqui, ó, chamado A Ciência de Harry Potter, que é um livro que tenta justamente explicar aquilo que parece mágica na série Harry Potter, mas do ponto de vista da ciência. E depois eu propus uma oficina, né, para justamente despertar o interesse dos alunos pela química através da série Harry Potter. Então eu propus 2 experimentos para realizar com os alunos. E a gente vai fazer um desses experimentos hoje. Bom, gente, no primeiro vídeo eu falei que isso aqui era um casaco, mas na verdade é um cachecol, né? O cachecol da Lufa-Lufa, eu tô doido. Bom, gente, a alquimia ela foi muito importante para a história da química, principalmente em desenvolver várias técnicas laboratoriais que a gente utiliza até hoje, né? Também eles descobriram várias substâncias, né, que a gente conhece, por exemplo, o ácido acético. E também eles desenvolveram e inventaram alguns equipamentos e vidrarias que a gente usa nos laboratórios. Por exemplo, a retorta, que é essa vidraria aqui, ó. Essa vidraria, para alguns, ela é considerada como símbolo da química, né? E ela é utilizada em técnicas de destilação. O que é a destilação? É uma técnica de separação de substâncias, né? Substâncias de uma mistura. A gente aqui também tem um cadinho, que também foi uma vidraria desenvolvida pelos alquimistas, e hoje a gente vai utilizar no nosso experimento. Na nossa primeira videoaula a gente falou sobre a combustão. E a combustão, ela é um tipo de transformação química. As transformações químicas é uma transformação de uma substância em outra. E elas sempre fascinaram a humanidade. E a partir dessas transformações químicas que ajudou a melhorar a vida das pessoas no planeta, né? Por exemplo, os metais utilizados na fabricação de utensílios, por exemplo, eles são obtidos, né, a partir de transformações químicas realizadas pela metalurgia. O próprio cozimento dos alimentos também é um tipo de transformação química. Só que essas transformações químicas elas eram desenvolvidas, né, antigamente, na época dos alquimistas, como técnicas primitivas de transformações. E elas eram muitas vezes ligadas a um ritual religioso ou de magia. Por exemplo, lá na época do Egito Antigo, né, dos faraós, quando morria, por exemplo, um faraó, o que eles faziam? Eles faziam um embalsamento, né, do corpo e eles realizavam todo um ritual, né, religioso para mumificar, né? Então eles tinham conhecimentos de transformações químicas, mas esse conhecimento era primitivo e era aliado a um ritual religioso ou de magia. E a alquimia também, ela não surgiu só na Idade Média, né? A gente sempre atribui a alquimia na época da Idade Média, né? Dos cavaleiros, dos reis, mas não, a alquimia surgiu no mundo todo. Na
nas Américas, né, os índios eles tinham conhecimento de transformações químicas, é primitivo e também era ligado a um ritual religioso ou de magia. Bom, gente, como eu falei, muitos desses processos foram desenvolvidos nas civilizações antigas como técnicas de transformação química, só que primitivas, e eram ligados a um ritual religioso ou de magia. Então, a partir daí, deu origem à alquimia. Então, esse conhecimento, né, de transformação química primitivo, aliado a um ritual religioso ou de magia, e aliado também ao conhecimento de vários sábios, por exemplo, os pajés, né, na cura de doenças, deu origem à alquimia. E os alquimistas, eles tinham dois objetivos. Eles queriam transformar metal em ouro, que seria a transmutação, e eles também queriam produzir o elixir da longa vida, ou seja, eles queriam ser imortais. E esses dois objetivos se resumem na produção da pedra filosofal. Na história, né, do primeiro livro do Harry Potter, fala justamente sobre a pedra filosofal. Mas qual é a história do Harry Potter, assim, resumidamente? Harry Potter, ele foi o menino que sobreviveu ao ataque de um bruxo das trevas chamado Lord Voldemort. Aí teve uma profecia que ia surgir um garoto que iria destruir o Lord Voldemort. Então ele descobriu essa história e foi lá matar esse menino que tinha nascido. Só que ele acabou não conseguindo porque a mãe do Harry Potter ela colocou um feitiço de proteção, né? Que é uma magia antiga de proteção do amor da mãe. E acabou que o Lord Voldemort não conseguiu, né? Ele foi derrotado. E o que ele fez foi colocar uma cicatriz no Harry Potter. E ele acabou sendo derrotado. Aí no primeiro livro, ele tenta novamente acender a vida a partir da obtenção da pedra filosofal, né? Que foi desenvolvida por Nicolau Flamel. Só que vocês têm que assistir o filme ou ler o livro para saber se ele consegue ou não. Porque se ele conseguir a pedra filosofal, ele volta à vida e ele se torna imortal. Mas vocês acham que os alquimistas conseguiram atingir os objetivos deles? Eles conseguiram transformar metal em ouro, conseguiram ser imortais e conseguiram produzir a pedra filosofal? O que vocês acham? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai agora fazer um experimento para tentar atingir um dos objetivos dos alquimistas, que é transformar metal em ouro. Bom, gente, então será que a gente consegue realizar o sonho dos alquimistas e transformar metal em ouro? Bom, aqui a gente tem uma moeda de 5 centavos, né? Vocês acham que eu consigo transformar essa moeda em ouro? Bom, a moeda de 5 centavos ela é feita de cobre, né? O cobre é um metal. Então vamos ver se a gente consegue transformar ela em ouro, né? Igual os alquimistas queriam. Para esse experimento a gente vai precisar de zinco em pó. O zinco é um tipo de metal também. A gente vai usar também uma lamparina a álcool, né? A gente vai usar soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que as mães, as avós utilizam para fazer sabão, né? Que soda cáustica, que é perigoso, né? A gente vai usar esse suporte aqui, tá? O cadinho, como eu falei, que é essa vidraria que os alquimistas inventaram, né? Esse recipiente aqui que a gente chama de piceta, que é para armazenar água, álcool e tal. Só que eu coloquei água. Esse pregador, super. Uma pinça metálica. Isso aqui que parece um conta-gotas, a gente chama de pipeta de Pasteur. Uma colher, né? Um bombril. Na verdade é uma lã de aço, né? Não um bombril, não vamos fazer propaganda. Uma moeda de 5 centavos. Um pano, né? Pra limpar a moeda. E um isqueiro. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a fazer o nosso experimento. Bom, gente, o primeiro passo do experimento é a gente limpar a moeda de 5 centavos. Por quê? Com o tempo, as moedas elas vão ficando sujas, né?
Então a gente vai e limpa. Como que a gente vai limpar? Utilizando a nossa lã de aço. Então a gente esfrega bastante, né, a moeda pra limpar, beleza? Depois, eu já limpei aqui pra poder facilitar, né? Dentro do cadinho, eu coloquei um pouco da soda cáustica, tá? Já coloquei também. E uma colher do zinco em pó. Então tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Coloquei, beleza? Aí agora eu vou aquecer essa solução aqui. Então eu tenho aqui um recipiente. Tenho também a minha vidraria, né? Que é a minha lamparina álcool. Vou acender ela. Vou colocar aqui embaixo. Opa, lá não deu. Cabeça aqui. E vou aquecer essa minha solução que tá aqui. Lembrando que é soda cáustica e zinco em pó, beleza? E eu vou colocar a minha moeda. E eu vou deixar ferver um pouco, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que fica aqui dentro, tá? Vamos lá. Bom, gente, então aqui a gente tá aquecendo a nossa moeda dentro do cadinho, que tem o que aqui dentro? Soda cáustica e o zinco em pó, beleza? A gente vai esperar ferver. Depois que ele ferver, a gente vai ver o que acontece. Vocês acham que essa moeda vai virar ouro? O que vocês acham? Bom, gente, aqui ó, tá fervendo, né? Eu vou tirar a moeda com o meu pregador, beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui com a moeda. Vamos ver se ela virou ouro ou não. Aqui, ela ficou prateada. Então, gente, a gente ferveu a moeda, né? Tirei aqui do cadinho. Aí eu tô limpando ela, né? Deixa eu dar uma secada com pano. Bom, ela ficou então. Ela ficou prateada. Então, a gente não conseguiu, será, transformar a moeda em ouro? Acho que deu errado, né? Mas já tá no lucro, né? Porque antes ela era uma moeda de 5 centavos e agora ela tá uma moeda de 50 centavos. Mas e se a gente aquecer agora essa moeda? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos lá. Então, vou pegar aqui novamente a minha lamparina álcool. Vou ligar ela, tá? E vamos aquecer a moeda pra ver o que acontece, tá? Vamos lá. Ver o que acontece ao aquecer a moeda. Eu vou colocar em outro ângulo pra vocês enxergarem melhor, tá? Bom, aqui ó. Tô esquentando a moeda. E vamos ver o que acontece com ela. Aqui ó, tá mudando de cor, não tá? Eita, poxa. Ela tá ficando o quê? Dourada. Aqui ó. Então, qual foi a cor que a moeda ficou agora? Ficou dourada. Bom, gente, então agora a moeda ela ficou dourada, cor de ouro. Será que então a gente transformou essa moeda em ouro? Na verdade, não. Quando os alquimistas fizeram esse experimento, eles achavam que tinham realmente transformado cobre em prata e depois em ouro. Mas na verdade eles não fizeram isso. Bom, lembra que a gente colocou aqui no cadinho primeiro soda cáustica e zinco. Aí a gente esquentou e a moeda ficou o quê? Prateada. Por quê? Você já viu aqueles clipes de papel? Qual é a cor deles? Eles são prateados. Por quê? Porque eles são recobertos por uma película de zinco. Então por que eles recobrem os materiais com zinco? Para poder evitar a corrosão. E quando a gente recobre o material com zinco, ele cria, né, uma película prateada. Então o que aconteceu aqui, que quando a gente esquentou, na soda cáustica e no zinco, criou uma película de zinco que é prateado. E depois a gente esquentou, não foi? E a gente agora tem dois metais. Tem o cobre da moeda e a película de zinco. Quando a gente esquenta dois metais, o que acontece com eles? Eles se fundem. E na fusão de dois metais, cria o que a gente chama na química de liga metálica, que é a liga metálica
desse aqui, né, se chama latão, que é a liga metálica de cobre e zinco, que é o chamado ouro dos tolos, né? Então, na verdade, a gente não transformou metal em ouro, a gente só fez uma liga metálica que é o latão. Quando os alquimistas fizeram, eles achavam que tinham transformado metal em ouro, mas na verdade eles não fizeram isso. Bom, gente, no nosso experimento, a gente viu que a gente não conseguiu, né, transformar a moeda de cobre em ouro. Mas vocês acham que sobre esses objetivos dos alquimistas, será que a gente não conseguiu atingir? Será que os cientistas não conseguiram, por exemplo, transformar um elemento em outro, né, que é a transmutação? O que vocês acham? Bom, hoje em dia é possível, né, os químicos e os físicos, eles desenvolveram processos, né, para mexer no núcleo de um átomo para transformar um elemento em outro. A primeira transmutação nuclear, né, foi realizada com aceleradores de partículas, né, eles pegaram núcleos de hidrogênio, aceleraram eles no alvo de lítio para se fazer hélio, né? Sobre a questão de se tornar imortal. Infelizmente a gente não consegue, né, ser imortal, mas os avanços da ciência melhorou bastante. Principalmente os cientistas, eles tentam descobrir algum tipo de pílula anti-envelhecimento. Tem toda aquela questão dos tratamentos estéticos, né, para as pessoas se rejuvenescer, né, os cremes e tal. E também as pesquisas com células-troncos, né, que elas podem se transformar em qualquer tipo de célula, de órgão, de tecido, e elas podem ser utilizadas para tratamento de várias doenças. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Na nossa próxima videoaula a gente vai falar sobre a teoria do flogístico, que é bem interessante, e a gente vai falar sobre Lavoisier, que é considerado o pai da química. Bom, espero vocês na nossa próxima videoaula. Obrigado.